Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 33. Livro dos Salmos, Salmo de número 33, versículos 18 e versículo 19. Livro dos Salmos, Salmo de número 33, versículos 18 e versículo 19. Esse é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos e irmãs. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Irmãos e irmãs, é tão interessante quando nós observamos aqui a igreja e nós temos visto os irmãos com a máscara. É interessante que essa máscara, ela cobre parte do nosso rosto. Mas é interessante também que, apesar dela cobrir uma parte do nosso rosto, nós temos a capacidade de ver se você está triste, se você está feliz, se você está contente, se você está sorrindo, se você está emburrado, se você está com o rosto alegre ou com o rosto fechado. E sabe como que nós sabemos disso? Basta olhar para os seus olhos. Como alguém já disse, diz que os olhos é o reflexo da nossa alma. E é verdade. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos olhar. E nós devemos levar esse olhar, um olhar de esperança, um olhar de felicidade, mesmo em tempos tão difíceis. Por isso, o olhar é importante para a nossa vida. Porque ele mostra como nós estamos. O nosso olhar mostra como nós estamos sentindo. Mas é interessante também que através do nosso olhar, ou através do olhar de alguém, nós identificamos essas emoções. Que diga os pais, que quando os filhos estão fazendo algum tipo de arte, muitas vezes não é nem preciso falar, basta um olhar. E esse olhar leva a criança a se aquietar, esse olhar leva a criança a temer, esse olhar leva a criança a entender o quê? Pare o que você está fazendo. Mas é interessante também que através de um olhar você pode conquistar alguém. Ou você pode afastar alguém. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós falamos de olhar, nós estamos falando de algo maravilhoso, de algo poderoso, de algo tremendo. Por isso que quando eu leio o Salmo de número 33, versículo 18, ele começa dizendo assim para nós: eis que os olhos do Senhor. Nós podemos dizer nessa noite, eis que o olhar do Senhor. Esse salmista nos mostra, nos chama a atenção para atentarmos para o olhar do nosso Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre esse olhar de Deus que eu quero falar com você. Então esse será o nosso tema desta noite, o olhar de Deus. Mas o que você deve saber sobre o olhar de Deus? O que o salmista no versículo 18 e versículo 19 quer nos mostrar quando ele nos diz: eis que os olhos do Senhor estão. Três coisas que nós precisamos aprender sobre o olhar de Deus. Três coisas que você precisa aprender sobre o olhar de Deus. Em primeiro lugar, que o olhar de Deus é uma realidade. É uma realidade. É interessante, irmãos e irmãs, que nós vemos muitas vezes pessoas falando, mas a gente não vê Deus. A gente não enxerga Deus, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus nos enxerga. A palavra de Deus nos mostra que Deus está olhando para o seu povo e que esse olhar de Deus não é uma ideia, não é um sonho,
não é uma mentira. Mas quando o salmista diz, eis que os olhos do Senhor estão, ele está dizendo, esse olhar é real. Esse olhar de Deus é uma realidade para a sua vida. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós oramos, nós temos a tendência de fechar os nossos olhos. E certa vez eu perguntei para um pastor, falei, pastor, por que a gente, quando vai orar, a gente fecha os olhos? E ele disse, Giovanni, é porque a gente precisa concentrar. Mas tenta fazer o caminho inverso, principalmente quando você estiver sozinho, principalmente quando você estiver no meio da natureza, tente orar, mas com os olhos abertos. E você verá as maravilhas que Deus tem feito. O olhar de Deus, irmãos, é uma realidade para a vida do crente. O olhar de Deus é uma realidade para nós, povo de Deus. Tanto que quando você olha para a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, você vai encontrar a seguinte expressão: e viu o Senhor a maldade dos homens. O olhar de Deus, ele é tão real que ele enxergou, ele viu a maldade dos homens em Sodoma, em Gomorra e tantos outros lugares. E ele viu essa maldade que ele resolveu colocar um ponto final naquela criação. Mas esse mesmo Deus que viu, que olhou, que enxergou essa maldade, é o mesmo Deus que viu em Noé um homem íntegro, diferente entre os seus contemporâneos. É esse mesmo Deus que viu em Noé alguém que foi presenteado com a sua graça. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, o olhar de Deus não é uma ideia vaga, mas o olhar de Deus é uma realidade. Quando a Bíblia diz que Deus está olhando para nós, Ele de fato está com os seus olhos em nós, irmãos. Como nós podemos ver também ainda em Êxodo capítulo 2, versículo 25. Quando nós olhamos ali para o versículo, nós vemos o texto dizendo, e viu Deus os filhos de Israel e a sua condição e atentou para ela. Ou seja, Deus viu o povo debaixo da escravidão. O povo viu aquele povo gemendo debaixo do chicote. Aquele povo que estava sofrendo debaixo das mãos dos egípcios, Deus viu. Assim como Deus tem visto a nossa realidade, assim como Deus tem visto o nosso choro, como Deus tem visto o nosso pranto, como Deus tem visto a nossa preocupação, mas também Deus tem visto em nós a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa esperança, essa esperança que se renova a cada manhã em nossos corações. Mas é esse mesmo Deus que tem esse olhar, que é uma realidade, que você encontra lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que ele diz assim, e estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. O nosso Deus é aquele que vê, mas é aquele também que ouve as nossas orações. E é tão interessante, irmãos, que quando Jesus vai nos ensinar como orar, ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, que o nosso Pai, que nos vê e vê em secreto. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Por isso, quando nós falamos do olhar de Deus, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, esse olhar é uma realidade. Como diz o salmista no Salmo 115, o nosso Deus tem mão e pega, tem perna e anda, tem boca e fala, tem olhos e vê. O olhar de Deus é uma realidade para a minha vida.
Eu sei que Deus tem olhado para mim. Eu sei que Deus tem olhado para a minha família. Eu sei que Deus tem olhado para a nossa igreja. Eu sei que Deus tem olhado para a nossa cidade. Eu sei, irmãos e irmãs, que Deus tem olhado para o nosso estado, para o nosso país. Nós não estamos abandonados. Deus olha para o seu povo. E esse olhar é uma realidade. Então não se esqueça, você serve um Deus. Você está nas mãos de um Deus que Ele não dorme, que Ele não fecha os olhos por sua causa. Ele olha por você durante 24 horas do dia. Ele nos protege. Ele nos abençoa. Ele nos guarda. Sabe por quê? Porque Ele é quem nos vigia. Como diz o salmista no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista diz, eis que os olhos do Senhor estão, ele quer dizer que esse olhar, o olhar de Deus em primeiro lugar, é uma realidade. É uma realidade para a sua vida. Mas em segundo lugar, nós precisamos aprender também que o olhar de Deus, além dele ser uma realidade, esse olhar de Deus também tem um alvo. Deus não é como nós, irmãos, que muitas vezes fica olhando, né? Alguém uma vez chega perto da gente e diz assim, viu, que olhar mais perdido é esse? Que olhar mais vago é esse? E quantas vezes você já não viu aquela brincadeira em que a pessoa, ela para e começa a olhar para o céu e de repente alguém vem, para e olha, vem outro, para e olha. Irmãos, o nosso Deus não é assim. O salmista diz que o olhar de Deus, além de ser uma realidade, ele tem um alvo. E veja o que o salmista diz, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O alvo do olhar de Deus aqui são as pessoas que temem a Ele. São aquelas pessoas que temem a Ele. E Ele está atento a essas pessoas. Mas também o olhar dele, o alvo desse olhar, é para aquelas pessoas também que esperam. Mas esperam em quê? Na sua misericórdia. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deus tem olhado para nós. O alvo do olhar de Deus somos nós. Deus olha para aquele que teme. Deus tem o seu alvo quando Ele olha. E quando você olha para Provérbios capítulo 15, versículo 13, Provérbios capítulo 15, versículo 3, melhor dizendo, diz assim a palavra do nosso Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Irmão, não tem como a gente fugir desse olhar. Mas o salmista diz que Deus olha. O alvo é para aqueles que temem a Ele, para aqueles que esperam nele. E o autor de Provérbios diz que Deus está olhando em todos os lugares. Que o olhar de Deus está em todo o lugar. Nós não podemos esquecer disso. Quando nós olhamos também para João, capítulo 4, versículo 23, é maravilhoso esse texto. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. E eu quero ler com os irmãos a partir do 22. Olha só, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Ou seja, irmãos e irmãs, todo mundo pode procurar a Deus.
Todo mundo pode desejar fazer de Deus o seu alvo. Mas a questão que a palavra de Deus nos ensina, que Deus procura um povo, que Deus olha para um povo, e o povo que Deus olha, o povo que Deus procura, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que temem a Deus, são aqueles que amam a Deus, são aqueles que esperam em Deus, são aqueles que confiam em Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, espera no Senhor. Ele tem olhado para você. Os olhos dele estão sobre a sua casa. Os olhos dele estão sobre o seu trabalho. Os olhos dele estão sobre a sua família. Os olhos dele estão sobre você. Você é o alvo de Deus. Por isso, espera nele. Espera na misericórdia dele. Porque Deus é misericordioso. Porque como nós cantamos aqui, Deus é bom em todo o tempo, em toda circunstância. Deus é bom. Mas nós também precisamos olhar para Deus e dizermos para Deus, Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Como nós continuamos nessa música dizendo, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós precisamos ser reconhecidos no céu. Nós não precisamos ser vistos por todo mundo. Nós precisamos ser vistos pelo Senhor. Porque quando Deus olha para nós, Ele nos abençoa. Ele tem o seu alvo. Seja você o alvo do olhar de Deus. Como diz a palavra, você é a menina dos olhos dele. Deus está atento a você. Deus está olhando para você. Mas, em terceiro e último lugar, esse mesmo olhar de Deus, que é uma realidade, que tem um alvo, é o mesmo olhar também que tem um objetivo. Deus não olha à toa. Ele tem um objetivo. E olha só o que o salmista diz no versículo 19. Para livrar-lhe a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhe a vida. Irmãos, do que nós temos medo? O que mais aflige o ser humano? O que mais tem afligido o ser humano nesse último ano? A pergunta é, o medo de morrer. A resposta, melhor dizendo, é o medo de morrer. O medo de morrer. Mas olha que o salmista diz que esse Deus que olha para nós é um Deus que tem um objetivo. E o objetivo dele é justamente o quê? Livrar a nossa alma da morte. E só tem um jeito de livrar a nossa alma da morte. É a salvação em Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus converte o nosso coração, nós não tememos mais a morte. Porque a palavra de Deus diz que nós passamos da morte para a vida. Nós olhamos para a morte com um outro olhar. A morte não traz mais medo. A morte não nos assusta mais. Sabe por quê? Porque nós temos uma nova esperança. Nós temos uma nova certeza. Nós temos uma nova convicção. Que a morte para nós não é o fim. Nós estaremos com Deus. Nós voltaremos para casa. Por isso que o salmista diz que Deus olha para nós para livrar a nossa alma da morte. Mas eu falei nesse primeiro momento no sentido espiritual. Tanto que o Senhor Jesus nos alerta dizendo que nós não devemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida. Mas nós devemos temer aquele que pode tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no fogo do inferno. Irmãos, uma coisa é certa. Todos nós vamos morrer.
Só se Jesus voltar antes. Mas se Jesus não voltar antes, não adianta. Você pode chegar aos 100, 120, mas você vai morrer. Basta olharmos para Gênesis capítulo 5. E está lá a genealogia de Adão. Adão viveu tantos anos e morreu. Está lá a genealogia. E aí você vai chegar em Matusalém, ou Metusalém, como tem algumas traduções, viveu 969 anos. Gerou esse, gerou aquele, e morreu. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Mas agora, o olhar de Deus tem como objetivo me livrar do medo da morte. Mas um Deus também que eu sirvo, Ele tem nos livrado da morte em muitas circunstâncias, em muitas horas, que você de repente nem vê. Mas Ele tem guardado você. Ele tem protegido você. E Ele diz para você nessa noite, que enquanto Ele não cumprir, ou melhor, enquanto você não cumprir o último propósito que Ele tem para a sua vida, você não volta para casa. Irmãos, quem controla a vida e a morte não somos nós. Quem controla a vida e a morte é Deus. E o objetivo de Deus para nós, nessa noite, é dizer para você: os meus olhos estão sobre você. Entenda que isso é uma realidade. Entenda também que esse meu olhar sobre você, ele tem um alvo. Eu escolhi você. Eu separei você. Eu estou com você. E o meu objetivo, primeiramente, é livrar você do fogo do inferno. E Deus fez isso enviando Jesus Cristo para morrer por você no seu lugar. E é por isso que é pela graça que nós somos salvos. Por isso que o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos ser livres do fogo do inferno sem Jesus. Deus fez isso por você. Como diz João 3,16, Deus amou você de tal maneira que enviou Jesus para morrer por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é maravilhoso. Você precisa entender que você foi fruto do olhar de Deus. Você foi fruto do amor de Deus. Você foi fruto da graça de Deus. Ele salvou você. Por isso, irmãos, irmãs, o crente verdadeiro, o crente genuíno, ele não tem medo da morte. Ele não tem medo da morte. Volta a bater nessa tecla, irmãos. Cuidadosos, sim. Medrosos, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse momento. Para você que está aqui com a gente e para você que está aí na internet, nos acompanhando. Se vier uma perseguição sobre a igreja, aonde que a sua vida estará em risco, você para de servir a Deus ou você continua a servir a Deus mesmo sabendo que você pode morrer? Porque essa é a realidade de muitos países aí fora. Aonde que cristãos são perseguidos. Aonde que quando fala que é Jesus Cristo, a pena de morte é real. Lugares aonde que os cristãos têm sido aprisionados. A grande pergunta é, irmãos, nós estamos prontos para morrer por Cristo? O salmista diz que o olhar de Deus tem um objetivo. E o objetivo, o primeiro objetivo dele é realmente
nos livrar a alma da morte. E ele fez isso em Jesus Cristo. Se você me perguntar, pastor, tem medo de morrer? Não tem. E sabe por que eu não tenho? Porque eu estarei com o meu Senhor e Salvador. Medo de morrer eu tinha antes do mês de maio de 1993. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Porque eu sei que a morte não é o fim. A morte é o abrir das portas para a eternidade. Estou voltando para casa. Estou voltando para os braços do meu Pai. Você tem medo de morrer? Nós precisamos fazer essa avaliação. O olhar de Deus tem um objetivo. Como diz o salmista, livrar a nossa alma da morte. Mas ele mostra também um outro objetivo. E olha só que negócio interessante. O salmista continua dizendo, e no tempo da fome, conservar-lhe a vida. Irmãos, quem supre as nossas necessidades? Quem cuida de nós? Quem abre a porta de emprego? Quem abençoa você com saúde? Quem que abençoa você? É Deus. E é esse mesmo Deus que diz que no tempo da fome, Ele vai conservar você. Ele vai abençoar você. Ele vai cuidar de você. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele manda gente para nos abençoar. Como tinha aquela viúva em Serepta e Ele mandou Elias lá. E quando Elias chega, ele diz para a mulher, olha, estou com fome, o que você tem aí? Ela diz, olha, eu tenho um pouquinho aqui de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer aqui um bolinho e vamos comer e vamos morrer. E ele diz então, faz e me dá primeiro, porque Deus diz que não vai faltar. E durante todo aquele tempo de seca, não faltou nada para ela, nem para Elias e nem para o filho dela. Quando você olha para esse período de 1 ano, lhe faltou alguma coisa? Aquilo que é necessário para a sua vida lhe faltou. E se você colocar a mão na consciência, se você fazer uma reflexão, você vai ver que Deus lhe deu muito mais do que você imaginava. Deus tem olhado para nós, irmãos. Deus tem que estar com os seus olhos em nós. Mas é esse mesmo Deus que, prevendo 7 anos de fome, enviou José para o Egito. E como é maravilhoso quando você vê a conversa de José com os seus irmãos. José, quando se revela para ele, diz assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Porque é isso que o nosso Deus faz. Porque para a conservação do mundo antigo, Deus me enviou para cá. Mas Deus me enviou também para cá, para conservar, para preservar o nosso povo. Porque se não fosse José no Egito, todos eles tinham morrido de fome em Canaã. Mas José também fala algo maravilhoso. Mas Deus me enviou também para cá, para profetizar para vocês um grande livramento, porque Deus visitará o nosso povo, e Deus vai levar o nosso povo daqui, e quando Deus levar o nosso povo daqui, leve os meus ossos com vocês. 430 anos depois, Moisés sai com o povo do Egito, e Moisés leva os ossos de José. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que não dorme. É um Deus que está com os olhos atentos em você. É Ele quem tem cuidado de você.
É Ele quem tem suprido as suas necessidades. É Ele quem tem protegido você. E é esse mesmo Deus que diz para você: não temas. Não temas. Não temas. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Irmãos, do jeito que a coisa anda, eu tenho chegado à seguinte conclusão. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ser cuidadosos e não medrosos. Cuidadosos, mas não medrosos. Use a máscara. Passe álcool em gel nas mãos, lave bem as mãos. Se é possível, mantenha distanciamento. Nós fazemos isso por amor ao nosso próximo. Porque nós sabemos quem cuida de nós. Nós sabemos quem olha por nós. Nós sabemos quem vigia a nossa vida. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Eu me lembro aqui que ano passado, quando começou ali aquele número, começou a subir, eu fiquei meio preocupado, fiquei temeroso, sentei lá na horta e falei para Deus, Senhor, se eu pegar Covid, Senhor, o que será? Família tudo longe, como será, Senhor? E o meu coração, a minha mente começou a encher a ser tomada por um temor e de repente, irmãos, por isso que é maravilhoso a gente orar. De repente, Deus vem e fala: quem cuida de você? Quem protege você? Quem abençoa você? E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal nenhum. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Seja cuidadoso, irmão. Mas não deixe o medo tomar conta da sua vida. Não deixe o medo impossibilitar você. Quando o medo bater na sua porta, erga os olhos e lembre-se o que o salmista nos diz no Salmo 33, versículo 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Eu amanheci com essa canção na cabeça, pelo menos esse pedacinho. Deus cuida de mim. E esse pedacinho dessa canção reflete no Salmo de número 91, que sobre as asas do Altíssimo nós estamos. Ele cuida de nós, irmãos. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos protege. Porque os olhos dele estão sobre a sua vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: o seu olhar te condena. O seu olhar te condena. Você pode cobrir o seu rosto com a máscara, mas os seus olhos mostram se você está feliz, se você está triste, se você está bravo, se você está contente. Os teus olhos te condenam. Mas o olhar de Deus traz esperança, traz confiança, traz certeza para a nossa vida. Lembre-se, o olhar de Deus, ele é real. Deus olha para mim. Ele tem um alvo.
E o alvo é todo aquele que teme e espera nele. Mas também tem objetivo. Qual é o objetivo? Livrar a sua alma da morte e no tempo da fome preservar a sua vida. Deus é aquele que cuida de nós, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Nesse Deus nós podemos confiar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar nesse momento e após a nossa oração, nós vamos despedir dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. Vamos orar, irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a trazer à sua mente e ao seu coração aquilo que pode te dar esperança. E o que pode dar esperança é o nosso Deus. Vamos orar nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor cuida de nós. Nós queremos te agradecer, Pai, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. O Senhor, Pai, nos salvou. E queremos te agradecer também, Pai, porque o Senhor tem olhado para nós. E o Senhor tem olhado para nós, Pai. O Senhor não tira os olhos de nós. E nós te agradecemos por isso. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor olhando para nós, nós temos proteção, nós temos segurança, nós temos, Pai, bênçãos em todos os sentidos. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra, que renova, que traz esperança. Palavra essa que nos mostra que nós temos um Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem braços, tem mãos e pegam, tem perna e anda. Nós temos um Deus que está vivo. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos despedir dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela internet. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Para você que está aí nos acompanhando. A nossa igreja, nós já voltamos com o presencial. Nós temos um lugar aqui para você e para a sua família. Então, você que quer conhecer a Igreja Presbiteriana de Capivari, você é nosso convidado. Pode vir. Você pode escolher 2 momentos para estar conosco. Escola dominical, todos os domingos, às 9 horas. E o nosso culto à noite, às 19 horas. Nós temos um lugar separado para você e para a sua família. E eu quero lembrar também para os nossos irmãos e irmãs, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos pré-adolescentes e também para os adultos, que no domingo nós já estamos funcionando com as devidas classes. Tudo aqui mantendo o distanciamento. Quero dizer para você, venha nos conhecer. E para os irmãos e irmãs que são membros da nossa igreja, nós já estamos de volta. Na quarta-feira, reunião de oração aqui, às 20 horas. Na quinta-feira, nosso estudo bíblico aqui também, às 20 horas. E não se esqueça, Deus tem uma palavra para o seu coração.